Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Paulo Vitor, neste canal eu gosto de falar sobre filosofia e teologia de uma forma tanto geral quanto também tem uma ênfase maior em teologia natural dentro do contexto da apologética cristã, ok? Então analisar argumentos em favor da existência de Deus, contra a existência de Deus, propor argumentos em favor da existência de Deus, oferecer objeções aos argumentos que são apresentados contra a existência de Deus, essa é a minha pretensão primária com esse canal, mas também eu gosto de falar sobre filosofia e teologia de uma forma geral, tá? Sou graduando em filosofia, terminando a graduação, na verdade, estudo teologia não só na medida enquanto na filosofia você vai inevitavelmente estudar um pouco de teologia, na medida em que está implicado nos assuntos, como também eu estudo teologia de forma autônoma. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que se aplica a várias disciplinas, aos múltiplos campos do conhecimento, às várias ciências, que é sobre a complexidade da realidade e como Tomás de Aquino e Aristóteles, através de seu aparato conceitual, do aparato conceitual de ambos, dos conceitos, das distinções que ambos fazem, podem nos ajudar a compreender a realidade que é múltipla, essa realidade é múltipla e polifacetada. Então, a priori, eu já estou partindo do pressuposto de que a realidade é polifacetada, ok? As coisas podem ser analisadas sob diversas facetas, diversos aspectos, elas possuem diversos aspectos e facetas sob os quais, com base nos quais elas são analisadas. Então, já estou partindo desse pressuposto, precisaria de um vídeo maior dedicado exclusivamente a isso para argumentar em favor disso, mas eu creio que essa é a percepção do senso comum e a priori nós estamos racionalmente justificados em pensar assim, tá? Então, não só os entes são múltiplos intencionalmente falando, como em questão de profundidade também são complexos, tá? Então, Aristóteles e Tomás de Aquino, ambos enxergam a realidade dessa maneira, complexa, polifacetada, múltipla, tá? E para analisá-la, eles desenvolveram, em grande parte, na verdade, Tomás de Aquino apenas absorveu de Aristóteles esses conceitos e traduziu para o latim, inverteu para o latim, né? Eles produziam vários conceitos, várias distinções, vários dispositivos intelectuais com os quais eles analisavam a realidade, investigavam a realidade e disso, com base nesses conceitos, eles construíam certas produções intelectuais e também objetavam, né, respondiam certas objeções que eram levantadas contra eles, contra seus argumentos, contra os seus edifícios intelectuais. Então, em Aristóteles, por exemplo, nós vemos distinções tais como haplós, katassimbebekós. Haplós seria coisa tomada de forma inqualificada, absolutamente. Katassimbebekós muitas das vezes é traduzida como acidental ou acidente, e ele diz respeito àquilo que acompanha algo, mas que não é, no contexto em questão, o aspecto mais importante que está sendo considerado, né? E aí isso varia de contexto para contexto. Mas é aquilo que acompanha, mas não é o relevante em questão. Muitas das vezes é simplesmente o acidental em contraste com aquilo que é essencial, né, ontologicamente falando. A doutrina ou a teoria das quatro causas de Aristóteles já é em si múltipla polifacetada, porque Aristóteles faz a distinção entre quatro tipos de causa, e além dos quatro tipos de causa há também os modos de causa. A ontologia de Aristóteles com suas categorias é polifacetada. Em metafísica, Aristóteles diz ton legetai polacos, ou seja, o ser, o ente se diz de muitos modos, e aí ele tem todo o seu desenvolvimento, o desenvolvimento de suas categorias, né? E Tomás de Aquino segue isso de perto, ok? Ele tem simpliciter, que seria algo como haplós, e o secundum quid, que é sob certo aspecto, em certo sentido, né? O significado é esse. E ele, por exemplo, tem em uma questão da Suma Teológica, ele utiliza isso para resolver problemas que são levantados. Ele diz, por exemplo, que a proposição Deus é, ela é autoevidente em si, mas não é em certo sentido, ou seja, ela não é autoevidente para nós.
ela é autoevidente em si, porque a noção do predicado está contida na noção do sujeito, mas ela não é autoevidente para nós, porque nós não sabemos disso, a não ser depois que nós conhecemos Deus a partir das criaturas. E aí tem todo o desenvolvimento de Tomás de Aquino. Então, se utiliza dessas distinções, né? Tem, como eu disse, Simplister secundum quid, ele também utiliza per si per accidens e várias outras distinções. É claro que o abuso disso não é algo bom, é algo ruim. Você pode fazer distinções vazias ou dúbias simplesmente para escapar de uma objeção. Mas o mero aparato conceitual que nos permite fazer essas várias distinções e analisar a complexidade da realidade, em si é algo muito positivo, é bom, é frutífero, é salutar. E eu creio que nós precisamos aprender com Aristóteles e Tomás de Aquino nas nossas produções intelectuais contemporâneas, atuais, né? Por exemplo, tem coisas que são em si boas, mas secundum quid podem ser ruins, ou vice-versa. Tem coisas que são X ou Y essencialmente, mas não são acidentalmente. Tem coisas que se dão propriamente e tem coisas que não se dão propriamente. Então, por isso que análises de redes sociais, muitas das vezes nós mesmos nos propomos a analisar certas coisas como se fossem simples, mas que na verdade são complexas, né? Tomás de Aquino faz a distinção entre distinção de razão e a coisa in re, né? Tomar aquilo in re, ou seja, na realidade. Existe uma distinção entre a coisa enquanto concebida e a coisa enquanto real. A coisa em si mesma, a coisa contemplada a partir do nosso intelecto e a coisa em sua natureza. Então, essas distinções, esses dispositivos intelectuais são-nos úteis hoje em nossas produções, em nossas análises. E isso pode ser aplicado em várias áreas, em críticas sociais, em antropologia, em sociologia, na ciência empírica contemporânea de uma forma geral, que inclui astronomia, etc. Então, eu creio que nós deveríamos aplicar, nós não necessariamente precisamos usar as mesmas terminologias, evidentemente o que importa aqui são os conceitos por detrás das terminologias, né? O que é significado pelos termos, mas utilizar esses tipos de dispositivos é muito útil, porque se a realidade é de fato complexa, polifacetada, se existem distinções e distinções, tipos e tipos de coisas, nós precisamos ter um aparato intelectual capaz de captar isso. Caso contrário, nossas análises da realidade serão sempre deficientes, estarão pecando nisso. E isso nos livra da ingenuidade, de sermos raso, né? Análises ingênuas e rasas geralmente não captam, não entendem essa complexidade existente nas coisas, né? No ser humano, nas coisas, de uma forma geral. E análises mais profundas, elas conseguem captar essas várias sutilezas, aspectos, etc. Então, o vídeo é esse. Espero que tenha sido útil. Creio que é algo que nos falta hoje em dia e que talvez esse vídeo possa ajudar de alguma maneira. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.